Família Manaim, graça e paz, mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, para a sua casa, peço gentilmente que você curta, compartilhe e comente. E se você não é inscrito no nosso canal, pedimos que o faça e nos ajude a levar a mensagem do Evangelho um pouco mais longe. O tema da reflexão de hoje é o poder da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, eficaz, resiste a milênios, a séculos, tudo passa, mas ela não passa. Nós vamos meditar no texto que está em 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso de número 8. Esse trecho está relacionado ao reinado do rei Josias. Diz assim: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Contextualizando, o rei Josias foi um rei que assumiu o reinado muito jovem, com 8 anos de idade, e a palavra fala que ele era um rei de bom coração, inclinado ao seu predecessor Davi. E o rei Josias tinha conselheiros muito jovens, e a palavra fala que quando ele tinha por volta de 18 anos, ainda na juventude, em obras no templo, em manutenções no templo, é achado um livro. Um livro que tinha algo especial, não era um livro comum. E fala que o sacerdote leu e foi impactado por esse livro, o secretário leu, foi impactado por esse livro, e eles trazem esse livro e leem perante ao rei. E o rei, quando é confrontado com essa palavra, ele é rasgado. E ele entra em profundo arrependimento, em temor, em contrição, em tristeza, rasga as suas vestes, porque ali aquela palavra rasga o coração do rei. Mesmo sendo um rei bom, ele tem noção de quanto os reis anteriores, os seus parentes passados, não estavam cumprindo aquela palavra. E como era difícil e como careciam da misericórdia do Senhor. E a palavra de Deus segue dizendo que o rei Josias encontrou misericórdia no Senhor porque se arrependeu e o Senhor viu nele um zelo com essa palavra. E essa palavra que rasgou o rei Josias, ela continua a mesma hoje. O rei Josias, ele foi rasgado por essa palavra, como é bem descrito em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, que diz que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas. Ela divide alma de espírito e ela é capaz de compreender os desejos do coração. Uma palavra de um poder extremo, e essa palavra corta o rei Josias. E ao ele ser cortado pelaquela palavra, ele que já estava em bons caminhos, ele continua com mais diligência, com mais temor e se torna um rei que conseguiu destruir coisas de antepassados. Desde a época de Salomão, ele vem trazendo uma purificação ao reinado, porque essa palavra o rasgou e o confrontou. E essa palavra é a mesma que o salmista fala em Salmo 119, versículo 11, que nós precisamos cravar em nosso coração para que nós não pequemos contra o Senhor. Essa mesma palavra é que o salmista fala no Salmo 119, versículo 105, que ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Essa palavra tem um profundo poder e ela continua viva, mas para que ela nos alcance, nós temos que encará-la como a verdade absoluta. O mundo pós-moderno tem tentado reduzir a Bíblia, que é a palavra de Deus, a um livro de história, a um livro de boas maneiras, a um livro de amor. E não é isso. A palavra de Deus é a verdade absoluta. A Bíblia é a palavra de Deus. O nosso manual de convivência que nos dirige e tem resposta a todos os anseios da humanidade. Ela é o manual que tem resposta para tudo. Negócios, casamento, criação de filhos, adoração, intercessão, ela tem resposta sobre adoração, ela tem resposta sobre tudo. E essa palavra nós temos que encará-la com a seriedade que o rei Josias encarou. Ele não ficou inerte a essa palavra, ele não ouviu e fingiu que não ouviu. Na verdade, ele abriu o coração e se fez confrontado por ela. E ali foi
tomado de um profundo arrependimento e encarou com mais verdade, com mais temor e levou o reinado dele a um reinado que foi lembrado como o reinado de um homem justo. Mas nós podemos encará-la ela como um livro simples ou encarar ela como uma palavra do próprio Deus que nos norteia em todas as nossas atitudes. Essa palavra tem tanto poder que eu acredito que não é novidade para vocês relatos de pessoas analfabetas que não conseguem assinar o seu próprio nome, mas conseguem ler essa palavra e entender e compreender de uma forma espiritual. Essa palavra ela tem tanto poder porque ela não é norteada pelo intelecto ou pela ciência, ela é norteada pelo Espírito. Algumas pessoas falam, eu não consigo ler a palavra de Deus, não entendo porque eu não tenho um nível intelectual muito bom. Não é por isso. Na verdade, nós temos que pedir ao Espírito Santo que ele traga clareza a essa palavra sobre a nossa vida. Mas mergulhar nessa palavra, ela exige esforço. Hoje nós temos vivido um tempo onde todos sabem de tudo de uma maneira superficial. A gente sabe de letras, sabe de política, sabe de tecnologia, sabe de tudo superficialmente. Mas nós para compreendermos essa palavra, nós precisamos nos mergulhar e levar ela como um centro da nossa vida, como algo relevante na nossa vida, com disciplinas espirituais. Os relatos das histórias falam que os homens que marcaram a história do Evangelho, eles dedicavam tempos exaustivos em busca da compreensão da palavra, de serem exortados, confrontados. Existe um ditado que fala, não um ditado, né? Um pregador que fala que a palavra, nós não temos que ler a palavra, ela que nos lê, ela que nos confronta e vai nos norteando. Essa palavra ela tem tanto poder e ela é tão impactante que Charles Spurgeon, o pregador inglês, um dos maiores da história, ele relata e faz alguns questionamentos. Por que beber no leite desnatado dos homens se você pode beber o leite puro da palavra de Deus? Por que beber na torneira dos homens se você pode beber na caixa d'água da palavra de Deus? Obviamente que Charles Spurgeon, como um grande pregador, ele não estava menosprezando e querendo diminuir os pregadores, de forma nenhuma. Ele estava querendo realçar que, embora você escute de pregadores, embora você ouça essas palavras, você tem que ter um minuto individual seu bebendo na fonte. E tem um relato que esse é muito impressionante, de um homem que deu tanta relevância a essa palavra de Deus que ela se tornou uma extensão dele mesmo. Chama-se Jonas Goforth. Jonas Goforth foi um missionário canadense que fez missões na China e ao retornar para o seu país já velho, ele ficou cego. E os relatos falam que mesmo cego, ele continuava pregando com a sua Bíblia e ele era capaz de abri-la praticamente nos textos e ele pregava como se estivesse lendo essa palavra com tanta verdade e integridade. As pessoas não compreendiam como um homem cego, ele conseguia pregar abrindo a Bíblia e fazendo referência a ela. Isso fala de quanta relevância essa palavra teve na vida desse homem. A biografia dele fala que ele leu a Bíblia mais de 70 vezes completa e tinha um profundo amor que mesmo velho, idoso, no final da vida, ele levava a sua espada onde ele ia e abria, mostrando que não tinha poder nele, que era a palavra que ele pregava que trazia transformação. E a pergunta que norteia essa reflexão de hoje é: quanto tempo você tem dedicado da sua vida para essa palavra? Você tem bebido, como Charles Spurgeon diz, do leite desnatado ou da torneira dos homens, ou você tem ido na fonte, que é a própria palavra de Deus? E que nós possamos refletir o quanto nós temos usado essa palavra como norte da nossa vida. Porque se a palavra diz que não, é não. Se a palavra diz que sim, é sim. Que nós possamos usar ela como bússola das nossas decisões. Essa palavra ela nos norteia em tudo. E que nós não possamos usar ela com textos fora de contextos, ou que nós não possamos usar isso eu gosto e isso eu não gosto. Que nós possamos sim encará-la como uma ferramenta que Deus nos deixou para nos fortalecer, para buscá-lo, para conhecê-lo mais, em nome de Jesus. E eu queria encerrar orando. Santo Deus, a tua palavra é viva e eficaz. Nos dá, Senhor Deus amado, um coração igual do rei Josias, que ao ser rasgado por essa palavra, foi confrontado, tomado de arrependimento e passou a te encarar, Senhor Deus amado, com mais seriedade, com mais busca, com um arrependimento profundo, e marcou a história, Senhor Deus amado, por ser confrontado e rasgado por essa palavra. Que enche-nos, Deus amado, de profundo amor e relevância e prudência
e obediência à tua palavra. Continua, Senhor Deus amado, a nos falar, a nos exortar, a nos direcionar. Cria, Senhor Deus amado, o amor por essa Escritura santa que o Senhor deixou para nós, para nos fortalecer na terra, até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.